Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Olá, bem-vindo a mais um programa da Verdade sobre o Fim. No programa passado, estivemos tratando da nova ordem mundial, este governo que será estabelecido no fim dos tempos. Hoje, estaremos tratando de uma profecia que vai nos agregar informações sobre esse assunto. Está relatado no livro de Daniel 7. Você pode tomar a sua Bíblia para estar acompanhando conosco o relato que ali se contém. Hoje estaremos junto com o Jefferson estudando esse assunto. Jefferson, suas considerações, sua saudação ao nosso público. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Verdade sobre o Fim. E hoje, como já foi comentado pelo Rogério, nós estaremos vendo como Deus, na sua infinita sabedoria, Ele amplia o conhecimento bíblico das profecias, onde no capítulo 2 do livro de Daniel ele apresenta um resumo fantástico da história que aconteceria na sucessão dos reinos do mundo, e no capítulo 7, até os últimos dias, ele vai ampliar ainda mais o conhecimento para que nós entendamos realmente a situação do mundo antes da vinda de Jesus Cristo. Muito bem. Vamos então imediatamente ao capítulo 7 do livro de Daniel, você pode acompanhar conosco, e nós vamos ler principalmente o versículo 2 e 3 nesse início. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Jefferson, Daniel tem uma visão, ele vê 4 animais. Vamos tentar visualizar para que o telespectador também possa acompanhar conosco. Basicamente o que ele vê é um leão com 2 asas, ele vê um urso, esse urso tinha 3 costelas na sua boca, ele vê um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e finalmente ele vê um animal que ele não pôde detectar na fauna. De forma bem resumida, Jefferson, isso tem muito a ver com Daniel 2, certo? Com a estátua que se viu, correto? Com certeza. O capítulo 7 de Daniel, como já foi comentado, em realidade ele amplia o entendimento do capítulo 2, e o curioso é que, assim como no capítulo 2, por exemplo, nós conseguimos ver naquele capítulo 4 metais que são ali apresentados, aqui, diferentemente dos 4 metais, são apresentados 4, o numeral 4 novamente, só que agora 4 animais, mas isso já faz uma conexão entre um capítulo e outro, mostrando que há sim uma ligação entre o que foi apresentado no capítulo 2 e será apresentado no capítulo 7. Essa não era o único ensinamento que Deus queria dar através dessa profecia. Houve mais coisas que ele viu, das quais vamos ler ao telespectador para que ele possa também estar acompanhando conosco. Entre o que ele vê e que chama a atenção, no versículo 7 é dito, né? Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, que é exatamente o animal diferente, né? Com dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés do que sobrava, e era diferente de todos esses animais, e tinha 10 chifres. Agora, além disso, ele diz que estava considerando isso, e entre esses chifres sobe um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados, e nesse chifre é dito que havia olhos, e não só olhos, mas uma boca que falava grandiosamente. Na sequência, ele vai apresentando mais coisas. Ele diz que foram colocados alguns tronos, versículo 9, depois é dito que assenta-se o juízo, abrem-se os livros. É dito que esse animal, esse 4º animal foi desfeito, o corpo dele foi desfeito, e no final dessa primeira parte da profecia, onde ele ainda está mostrando, onde ele está ainda tendo a visão, é dito
que é dado domínio ao Filho do Homem, honra, reino, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será jamais destruído. Uma visão, portanto, que, embora ela esteja muito de acordo com a de Daniel 2, ela traz alguns elementos, e eu gostaria, Jefferson, que rapidamente você apenas nos apresentasse, por exemplo, o que isso tem a ver dentro do cenário profético, ou seja, né, qual a importância disso num primeiro momento para aquele que numa primeira vez lê e possivelmente não entendeu muita coisa. Bom, o capítulo 7 do livro de Daniel, ele nos apresenta uma sucessão de reinos que aconteceria então na história, como nós já vimos na semana passada. E, em realidade, no capítulo 7 nós vamos conseguir ali identificar ainda melhor, de forma mais explicada, a situação de cada um desses reinos e a apresentação dos reinos que viriam até que então nós chegássemos no último reino que se levantaria finalmente nos últimos dias. E apenas um detalhe, como foi comentado no último estudo, nós percebemos aqui no capítulo 7 que esses 4 animais, eles se levantam de um mar grande, e em Apocalipse 17, verso 15, nós vemos que mar ou água em profecia representam povos. Então fala-se aqui de impérios mundiais, reinos mundiais que afetariam não só apenas certas localidades da Terra, mas teriam uma influência e atingiria aí pessoas que vivem no mundo inteiro, né? Muito bem. No capítulo 7 que estamos, agora no versículo 16 e 17, Daniel, obviamente, teve curiosidade, e ele, diz o texto, que ele chega a um dos que estavam perto, certamente um anjo, que iria ali, né, poder mostrar-lhe o que estava acontecendo, pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Obviamente, daqui para frente não é uma interpretação humana, o próprio anjo está dizendo. 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Na imagem que você vai ver agora, você poderá entender um pouco melhor isso, e o Jefferson vai estar nos explicando também de forma bem breve como isso de fato corrobora com a profecia que precisamos verificar. Bom, se nós conseguimos estabelecer um comparativo entre a estátua e entre o que é apresentado aqui para Daniel, nós vemos que, assim como a cabeça de ouro, lá atrás, no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, a cabeça de ouro ali representava Nabucodonosor e dizia ainda que ele teria o domínio sobre os animais do campo. Nós vemos aqui o mesmo rei, né, como foi lido ali agora pelo Rogério, no capítulo 7 de Daniel, verso 17, esses 4 grandes animais, ou estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Nós vemos que a cabeça de ouro, lá atrás, que representava a Babilônia, é apresentada, então, agora, no capítulo 7, como o leão, o mesmo império babilônico ali representado. E a sucessão que vem é exatamente a mesma do sonho de Nabucodonosor. O urso representando o império medo-persa, o leopardo representando o império grego e, finalmente, o animal terrível que é ali representado, representando, então, o império romano, que é esse império diferente de todos os outros, e por isso que Daniel ali diz que esse animal era diferente de tudo aquilo que ele já havia contemplado, por ser um império que foi característico, vamos colocar assim, de forma ainda mais incisiva contra o povo de Deus, e por essa razão é apresentado como um 4º império diferente de todos os outros. Então ali, em realidade, né, são 4 animais que representam os mesmos 4 impérios que foram apresentados ali na estátua. Ok. Para que a pessoa que lê a profecia também não se perca na cronologia e saiba, né, exatamente se situar. Né? De forma bem resumida, nós temos que em Daniel 2 eram minérios. Né? Em Daniel 2 você tinha o ouro, a prata, o ferro, o cobre, etc. E aqui você tem animais que repetem essa sucessão, também iniciando com o ouro, que é o principal dos metais, e com o leão, que é conhecido inclusive como o rei da selva, né? Mostrando que era o primeiro. Mas, Jefferson, a curiosidade de Daniel, e certamente ele inspirado por Deus, ele diz que teve desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. O 4º animal, certamente, então, é aquele que deve ser o grande objetivo dessa profecia, correto? Isso, inclusive, parece ficar mais claro quando ele diz: cujos dentes eram de ferro,
Se diz o ferro, aqui não precisamos mais nem avançar, nós já sabemos qual é o elemento, né, do ferro. E diz aqui que ele também quis saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, do outro que subia, de diante dos quais caíram 3, daquele chifre, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente. Jefferson, a imagem que eles estão vendo, né, que o telespectador vê nesse momento, é a imagem, pelo menos próxima, do que Daniel viu ali. O que significa?